Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo, né, aqui para vocês, né, um vídeo um pouquinho diferente. E nesse vídeo a gente vai trazer um pouquinho de banco de dados, tá? Aqui nessa aula eu estou utilizando aí o MySQL e vou estar trabalhando com vocês o conceito de views dentro do banco de dados. Lembrando que esse conceito de views, né, que eu vou estar demonstrando aqui hoje, ele é um conceito que você pode estar aplicando em qualquer banco de dados, tá? Então, tanto que eu vou criar, né, a view aqui via script, né, até para não ficar vinculado, né, a nenhuma estrutura de banco, interface gráfica, nem nada. Então, a ideia é a gente conseguir criar uma view via script, que aí vocês conseguem migrar para qualquer banco de dados, tá ok? Bom, eu já tenho aqui uma estrutura de banco que eu deixei preparada, né? Então eu tenho aqui uma estrutura de uma videolocadora. E eu já deixei um script aqui montado, um script comum, né? Porque o foco não é ensinar nesse momento, né? Nessa aula aqui nossa, não é ensinar o select, fazer inner join nem nada. Então eu já montei aqui um select que faz relacionamento com algumas tabelas, né? E aí esse select eu vou utilizar para poder criar as views, ok? O que acontece? Primeiro a gente precisa ter uma definição do que é uma view, né? E qual que é a importância dela para o nosso sistema ou para a nossa estrutura de banco de dados, tá? Bom, a view, na verdade, assim, ela tem um significado bem extenso, né? Porque a view, ela significa visões, né? Se a gente for traduzir aí ela. E o objetivo dela, primeiro, é deixar a programação do desenvolvedor mais limpa, porque pode ser que muitos de vocês, né, que estão aí aprendendo agora sobre o recurso da view, talvez já tenha desenvolvido algum tipo de código no back-end, onde você teve que pegar o seu select, né, você teve que fazer uma consulta aqui no banco, e aí esse select você teve que colocar lá dentro do back-end, aí fica lá um código enorme, né, você acaba colocando lá em diversas linhas, né, e querendo ou não acaba ficando, né, uma programação mais extensa, né. E aí o que acontece? Com a criação da view, você pode pegar esse select e ao invés de você colocar ele no back-end, você pode deixar ele no banco de dados, né? Então, ao invés de você pegar esse script e colocar dentro do seu código, na verdade você pode criar uma view e aí dentro do seu código você chama a view e aí vai ficar um código mais objetivo, digamos assim, tá? Uma pergunta que sempre as pessoas fazem: compensa fazer view para tudo? Eu vou ser sincero, não. Né? Então existem selects que não vale a pena você fazer uma view só para aquele select. Eu particularmente costumo criar views para selects que são mais complexos, selects que tem vários relacionamentos, né? E até porque tem um outro objetivo da view, né? A view não é só deixar o seu back-end mais curto, né? Na chamada ali do script do banco. A ideia da view é que esse select ele consiga ter uma performance maior dentro da sua aplicação, né? Então, até para que vocês entendam, se eu pego esse script que eu tenho aqui na tela, né? Eu já deixei esse script aqui pronto. Se eu pegar ele e colocar ele lá no meu back-end, vamos supor que eu estou fazendo ali um projeto e estou usando PHP, estou usando Node, estou usando Java, não importa qual é a linguagem de programação. E aí eu pego esse select e eu coloco ele direto no meu código. O que vai acontecer? No momento que você for executar esse select, o seu back-end ele vai estabelecer uma conexão com o banco, ele vai pegar esse script, vai mandar para o banco de dados. Aí, quando o banco de dados receber esse script, ele vai ter que identificar quem é a tabela, quem é o atributo, ele vai ter que executar os joins das tabelas. Então, ou seja, ele vai ter um tempo de resposta, né? Então, o banco ele fica esperando, ele não sabe o que vai vir para ele. Então, a hora que chega, ele começa a entender esse script e executa e te devolve o resultado. Uma vez que você deixa esse script dentro do banco, o que acontece? O banco ele meio que já deixa na memória a estrutura do script. Então, na hora que você solicita, o banco só te responde. Ele não precisa identificar quem é a tabela, ele não precisa fazer o join contra a tabela. Então, além de você deixar o seu back-end mais limpo, você ainda vai ganhar uma performance no seu sistema,
né? Principalmente naqueles selects onde você tem que relacionar muitas tabelas e aqueles selects que às vezes você tem tabelas com milhares de dados. E isso vai dar uma diferença muito grande, né, na hora que você tiver a aplicação rodando no mundo real. Então eu aconselho muito a criação das views, né? Então, que nem eu falei, eu não crio uma view por um select de uma tabela, eu acho que é inviável, não sei, eu particularmente não acho legal, apesar de poder fazer, mas eu gosto muito de criar as views para selects mais complexos, tá? Então isso daí acaba sendo aí um dos facilitadores da view, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse select aqui ele tá rodando, tá? Então ele tá funcionando, ele tá me trazendo alguns dados, eu deixei alguns dados na minha tabela para poder estar fazendo esse exemplo, tá? Beleza. E aí como é que a gente vai fazer, tá? Quando você for criar a view, é muito importante que você já tenha um select funcionando, porque dentro da view você não vai conseguir fazer alteração no seu select, tá? Você até pode, na verdade, alterar o script, mas é inviável de você ficar fazendo isso direto na view, tá? Então é aconselhável que primeiro você monte o seu script, rode ele, na hora que você tiver 100% de certeza que o script está funcionando, aí você vai e você implementa a view, tá legal? Bom, vamos dar uma olhadinha então como é que cria aqui a view, né? Eu vou abrir aqui uma nova aba, né? Eu vou dar um Ctrl C, né, aqui nesse script, tá? Vou abrir uma nova aba aqui no Workbench, né? Eu estou usando aqui o Workbench. Deixa eu dar um use aqui no meu database, né? Apesar que o meu database acho que ele já está setado. Não vou precisar, ele já está setado, acredito que ele fica de forma global. Bom, como que a gente faz a criação da view, né? Então é assim, você vai rodar o comando create view, tá? Então esse daqui é o comando que vai fazer com que você crie a sua view dentro do banco de dados, tá? Então o nome do comando é create view. E aí você vai dar um nome para sua view. Então é muito parecido como você criar uma tabela no banco, tá? Vocês vão perceber que o código é bem parecido. É lógico, você não vai precisar definir atributos nem nada, tipos de dados, mas é muito próximo, tá? Eu costumo, quando eu vou criar uma view, tá? Uma view, ela é uma tabela, né? É uma tabela virtual que fica dentro do banco, né? Por que é uma tabela virtual? Porque ela não tem colunas físicas, né? Ela não tem atributos, ela não tem tipo de dados, mas ela fica encapsulando o seu script. Então a view, ela é considerada como sendo uma tabela no banco, tá legal? Eu tenho o costume de toda tabela, ou todo elemento que eu vou criar no banco, eu sempre colocar um prefixo para poder identificar. Então se eu vou criar uma tabela, eu coloco o TBL e o nome da tabela. Se eu vou criar uma view, eu vou colocar a abreviação da view, tá? Até para não confundir o que é uma tabela de verdade e o que é simplesmente uma view criada, tá? Então eu vou criar uma abreviação chamada de VW, que é a abreviação de view, tá bom? Então eu vou chamar de VW filmes, porque é uma view que vai me retornar filmes, tá? No caso aqui eu tenho um database que eu criei simulando aqui uma videolocadora, tá ok? Legal. Uma vez que você deu o Create View, o que você vai fazer? Dentro aqui desse Create View, você vai dar um as, e aí aqui dentro você vai colocar o script que você quer colocar dentro dessa view, tá? Então eu peguei aquele script lá, ó, aquele select, eu estou colando ele aqui dentro da minha estrutura. Percebam que não tem nenhuma estrutura de parênteses, chaves, nem nada. O que vai fazer, né, esse script aqui ser representado por essa view é esse carinha aqui que é o as. Tá? Então eu estou dando cria uma view, esse aqui é o nome da view e essa view está sendo representada por esse script, tá? E aí aqui dentro você coloca a estrutura do script que você quer executar. Uma coisa importante, galera, é assim, a view ela serve só para select, tá? Então não adianta você tentar criar uma view para insert, update, delete, não rola, tá? Então a view ela é específica para select, tá legal? Então vocês não vão conseguir criar outras estruturas aqui dentro. Legal. Basicamente, pessoal, esse daqui é o comando, tá? Então eu até vou deixar um comentário aqui, ó,
permite, né, criar uma view no banco de dados, tá? É isso, tá? Então o comando ele é bem simples, não tem muito segredo. O que eu vou fazer? Eu vou rodar esse comando, tá? Então eu vou selecionar ele aqui, vou executar ele no banco, ver se ele não vai dar nenhum problema. Não, ele deu que foi executado com sucesso. Então na teoria a minha view ela já está criada. Como que você sabe se a sua view realmente foi criada, tá? Isso aqui é bem legal, tá? Até para poder justificar o conceito dela. Para você ver todas as tabelas que você tem no seu database, né? A gente tem o comando show tables, tá? Então se você der o comando show tables, o que vai acontecer? O banco ele vai mostrar para você todas as tabelas que você já tem criada dentro do seu database. Como a view é uma tabela virtual, né, ela trabalha como se fosse uma tabela, então ela vai estar também aqui, ó. Então já tem aqui, ó, VW Filmes, ó, já foi criada aqui no final. Percebam que assim, ó, eu tenho uma tabela chamada TBL Filme e eu tenho uma view também chamada Filme. Então é importante essa abreviação aqui para não confundir, tá? Tem muitas pessoas que acabam utilizando, acabam não usando, né, essa sigla inicial, né, essa abreviação, e às vezes acaba ficando um pouquinho confuso o que é uma tabela, o que é uma view ou o que é outros recursos que a gente tem no banco, tá? Mas essa abreviação inicial não é obrigatório, tá? Tem muitos desenvolvedores, muitos DBAs que não utilizam, tá? Mas eu acho interessante para ter essa diferenciação, tá? Não vejo isso com maus olhos, não. Na verdade, eu sempre utilizei e isso sempre me facilitou, principalmente em estruturas muito grandes de banco. Então a nossa view ela já foi criada, ela já está aqui, tá? Como que a gente faz? Tá, eu vou deixar aqui o comentário, né, para vocês. Então esse aqui é o mesmo comando que a gente usa para ver as tabelas criadas, né? Então, para visualizar as tabelas e views existentes no banco de dados, tá? Então muitos de vocês já provavelmente já viram esse comando aqui ou já utilizam, né, na hora que vocês estão criando as tabelas de vocês. Beleza. Como que eu executo a view, né? Então, por exemplo, a view tá lá e eu quero executar ela. Galera, vocês vão executar ela como se fosse um select comum, tá? Então, o que acontece? Ao invés de vocês executarem esse script monstruoso para ter o resultado, você simplesmente vai vir aqui e vai fazer o seguinte: select asterisco from e o nome da view, que é a view que a gente criou. Então, olha que interessante, ó. O meu select, ele ficou extremamente curto, ó, e ele está mostrando exatamente o mesmo resultado que a gente tinha antes no script, né? Então, quando você estiver lá no back-end, ao invés de você colocar esse script enorme dentro do seu código, você simplesmente vai fazer um select comum, tá? Como se fosse um select numa tabela, tá? Não deixa de ser uma tabela porque é uma tabela virtual. Então, ou seja, é muito mais simples de você rodar um script dentro do banco de dados, tá? Então, ao invés de você chamar o script, né, ou rodar o script inteiro, você chama apenas pelo nome da view. Uma coisa que é bacana, isso daqui por ser uma tabela virtual e ele está dentro da view, o que acontece? Se você precisar, você pode rodar comandos de select aqui, tá? Então, de repente, você quer fazer um where, né? Vou bolar um where aqui rapidinho aqui, ó. Por exemplo, eu quero trazer os filmes que tem o ator, né? Vou buscar aqui pelo nome, fazer uma busca pelo nome aqui para vocês. Quero buscar aqui os filmes que tem o ator, por exemplo, Marlon Brando aqui, por exemplo, né? Então, o where, ó, posso continuar utilizando o meu where. Aí é importante vocês lembrarem ou saber qual é o nome das colunas, né, que vocês utilizaram ali, tá? Mas qualquer coisa também dá para vocês olharem direto no script. Aconselho sempre deixar salvo o arquivinho do script, tal, que é para vocês poderem olhar, tá? Where. E aí eu vou colocar lá, por exemplo, nome ator, né? Nome ator, que é a coluna que eu representei aqui o nome dos atores. E aí eu vou dar um like, ó. Like. Vou buscar aqui por qualquer parte do nome. Vou imaginar que eu não sei o nome do ator, né? O nome completo. Eu sei que é o Marlon alguma coisa, né? Então,
vou dar um like aqui, ó, vamos ver se a gente vai conseguir ter a resposta. Ó que bacana. Ele fez o filtro para mim, trazendo somente os filmes, né, que eu tenho, né, desse ator, tá? Então, assim, é muito interessante vocês trabalharem com as views, tá? E você continua podendo fazer códigos, né, usando o where normal, como vocês estavam acostumados a fazer direto no script. Uma outra coisa que vale a pena comentar ainda sobre as views é o seguinte: a view, às vezes, dependendo da empresa, existe uma estrutura, né, uma hierarquia de desenvolvedor DBA. Então, assim, eu já trabalhei em empresa onde o DBA não deixava o programador pôr a mão no banco. Então, o programador precisava de um select. O programador solicitava para o DBA montava esse select e ele só falava, olha, o resultado desse select é esse nome aqui, ó. Então, você vai lá e faz um select nesse nome e você vai ter o resultado. Isso é legal para quê? Por uma questão, às vezes, de segurança, performance, porque muitas vezes o desenvolvedor não é especialista de banco, então ele vai fazer às vezes selects errados, com inner joins que às vezes vai estar lá uma sequência que vai demorar mais para trazer. Então o DBA já faz isso com qualidade, guarda isso dentro de uma view e fala, olha, o resultado que você precisa está dentro da view. Se você precisar fazer um filtro, você vai lá e busca pelo nome da coluna ou pelo nome dos atributos que eu coloquei. Tá? Então também é uma questão de hierarquia e segurança dependendo da empresa. Bom, então essa aqui é a forma de vocês executarem, né, ó, executar uma view, tá? Não tem segredo nenhum, é algo extremamente simples. Bom, se vocês precisarem, por exemplo, preciso alterar a minha view, né? Então preciso fazer uma mudança dentro do script. O que eu recomendo que vocês façam, né? Recomendo que vocês façam o seguinte. Então lembra, sempre tem aqui o script fora. Eu vou dar um Ctrl C aqui no script, vou colocar ele aqui embaixo, tá? Ó, só para teste. Então, tô com o script aqui fora do comando aqui. Então, vamos supor que eu quero fazer uma alteração, né? Então, exemplo, preciso dar um order by aqui, né? Um exemplo, né? Vou jogar aqui para baixo. Então, eu vou dar um order by por nome ator. Um exemplo, tá? De forma crescente. Então, eu não tinha feito, né, a ordenação, e aí eu resolvi implementar essa ordenação. Então, você vai, implementa no script, testa o script primeiro, até para você ver se está tudo bonitinho. Ó. Então, eu vou executar só o script, galera. Ó. O script está fora da view, tá? Ele já me trouxe o resultado, ó, ordenou por nome, tá tudo bonitinho. E aí agora assim, legal, eu quero fazer a alteração na minha view. Então eu dou um Ctrl C nesse script aqui, ó, vou dar um copy nele, né, ou vou dar um cut, né, para ele já sair daqui. E aí para vocês alterarem a view, você pode apagar ela e criar de novo, ou simplesmente você pode fazer a alteração, tá? Para vocês alterarem a view é muito simples, tá? Você vai dar um alter view, mesmo comando fosse dar um alter table, tá? Alter view, o nome da view, né, que você quer alterar, que é a VW Filmes, que eu criei, as, e aí você vai colocar o novo script, tá? Então, ou seja, é a mesma coisa do create, você só vai trocar, né, o create pelo alter, tá? E aí você vai fazer a alteração na sua view. Vou colocar aqui um comentário. Permite alterar uma view existente, tá? Legal. Aí eu vou rodar o comando do alter. Lembrando que agora eu tenho o meu order by. Antes eu não tinha esse order by. Então eu vou rodar ele aqui, ó. Ele já falou que rodou com sucesso. Se eu executar a minha view de novo, né? Eu vou tirar aqui esse where, né? Até pra gente poder ver se ele ficou mesmo order by. Ó, vou executar a view. Ó que bacana. Ele já trouxe em ordem crescente, que foi o que eu pedi, ó. Tá tudo aqui bonitinho. Lembre que o Marlon Brando, né, era o primeiro item do meu resultado, né? Porque ele veio ali numa sequência que ele filtrou. Agora não, agora já tá em ordem crescente por nome de ator, tá? Então, já consegui fazer a alteração da view. E, para poder finalizar, se você precisar apagar essa view, de repente você não quer mais ter ela,
você vai dar o comando drop view para você poder estar apagando ela, tá? Drop view, o nome da view, VW filmes, né? E aí você vai eliminar ela do sistema, tá? Lembrando, você não está apagando as tabelas, você está apagando somente a view. Então beleza, ó, ele rodou aqui com sucesso. Se eu tentar fazer um select agora na view, provavelmente não vai funcionar, ó, ele já me deu um erro dizendo que não existe. Se eu der um show tables, ele automaticamente já não vai mais mostrar a view, tá aqui, ó, só tem as tabelas. Então eu já consegui apagar a minha view também aqui do banco de dados, tá? Basicamente, pessoal, é isso, tá? Então vou colocar aqui um comentário, né, ó, permite apagar uma view no banco de dados. Então, basicamente é isso. Isso daqui é a gente trabalhar com view dentro do banco, tá? Lembrem-se que isso daqui que eu, né, demonstrei para vocês aqui nesse vídeo é padrão em qualquer banco, independente do banco que você estiver usando, provavelmente não vai ter grandes alterações, tá? Utilizem as views porque sempre é um bom recurso para vocês estarem trabalhando, tá ok? Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço aí o conteúdo, né, que a gente passou aqui para vocês, né? E aí a gente vai trazer mais algumas informações depois em outros vídeos aí, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima.